Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso podcast Metro Quadrado, 12º episódio, onde nós falamos de mercado imobiliário, investimentos, negócios, locações. E hoje tem uma pessoa especial falando de locações aqui, que é a CEO da Short Stay, Fernanda Feres. Como é que tá, Fernanda? Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bom, Ricardo? Prazer, obrigada pelo convite aí de estar com vocês hoje. Obrigado por estar aqui conosco. A Fernanda tem uma história bacana, porque ela começou há um pouco mais de 10 anos, né, Fer? Uhum. E está alocando hoje centenas de apartamentos em Curitiba. E conta um pouquinho do teu começo do teu negócio, né? Você hoje está com essa empresa que já está uma empresa grande, com muitos Uhum. negócios, mas como é que foi teu começo na carreira de administração? Assim, você começou, estudou isso, começou a trabalhar com isso, como é que foi? Bom, a minha formação é, né, administração de empresas aqui na Federal, mas daí eu passei um tempo fora, né? Fui morar em Londres durante 5 anos. Isso já faz um tempinho, né? A gente entrega um pouco a idade, mas foi aí 2005 a 2010, mais ou menos, né? Então já podemos voltar aí quase 20 anos atrás. Tive uma experiência internacional. E quando voltei, e lá nessa experiência internacional, a gente já alugava apartamento, morava lá, né? E a gente já via e viajava, então já via uma locação, já um estilo bem diferente daqui, né? Já falando de anos atrás, já era possível locar por mês, por semana, por dia e tal. E aí, quando eu voltei, eu comecei, meio sem querer, ingressei ali para uma ajuda temporária, um negócio familiar, né? Que meu tio tem uma construtora. Que era bem já tradicional na cidade, precisava uma ajudinha, e como eu tenho a formação de administração, falei, vou começar a ajudar no administrativo, tal, e aí fui me envolvendo, quando eu vi, eu estava fazendo toda a parte de incorporação, a parte comercial, e já me envolvendo no mercado imobiliário, né? Então foram alguns anos ali com ele nisso. E junto, meio paralelo, fui descobrindo, assim, em particular, comecei com um prédio, que é ali do lado do Hotel Pestana, né? A torre residencial do Hotel Pestana, que é o Evolution. Ali uma grande amiga me pediu ajuda, assim, que sabia que eu mexia um pouco no mercado imobiliário, mas não sabia exatamente o quê. E ali eu enxerguei uma possibilidade de começar uma locação aí mais desburocratizada, né? Então ali eu comecei caseiramente ali com os apartamentos dela, um bilhetinho na portaria, que ali já era um conceito de flat, assim, por mês. E aí eu linkei e falei assim, pô, em Londres, né, lá a gente já tinha essa locação flexível. Aqui ninguém faz isso, mas esse prédio já estava preparadinho, pelo menos assim, já tinha internet, já tinha TV a cabo, ele já estava meio caminho andado, assim. E falei, vou testar. E, meu Deus, deixando um bilhetinho na portaria, quando eu vi a demanda, a procura, eu fui entendendo o público que tinha. E tinha muita gente, executivos, né, que estavam se mudando, assim, a trabalho, porque ali tem a torre comercial, tem a ESSO, tem grandes empresas, então já era um público que tinha um hotel de diária ali, então um hotel já existia, imobiliárias tradicionais tinha já de monte, né? Todas essas tradicionais que a gente conhece. E eu vi que aquele prédio tinha um viés diferente, assim, aquilo me chamou uma atenção. E aí já veio a palavra, assim, a gente já começou a falar, opa, o termo short stay já era usado em Londres, a gente quando, né, buscava. Curta temporada. Curta temporada, então ali meio que a gente começou, assim, intuitivamente, assim, meio, né, ajudando essa amiga, a gente foi descobrindo esse caminho, né? Eu vou contar um pouco os detalhes aqui que você me contou Claro, previamente. Primeiro com que eu tenho uma certeza. história de amor por trás, que ela foi atrás do hoje marido, né, do Hoje, Marcelo, que é um querido da La Vecchia e que ajuda ela em casa, com os filhos, né, e tudo mais. Mas ela teve essa experiência que foi em Londres, fez mestrado em Londres, né, que foi uma história exatamente. bacana também, em Muito Westminster, aprendizado. né, muito aprendizado. Viajaram, conheceram o mundo e voltaram a achar essa oportunidade onde foi bacana que você me contou também esse Aham. gap do mercado, esse buraco que você achou ali uma oportunidade de juntar É, pessoas que queriam locar por alguns meses, não alguns muitos, meses, não era um dia, não era, dois, não que o era hotel não atendia, né? e nem 30 E meses, nem que é o 30 meses. tradicional. E por outro Exatamente. lado, tinha os donos dos apartamentos que, pô, tinham um problema na mão, porque tem que locar, tem que divulgar, tem que arrumar, tem que Exatamente. cuidar, manutenção. E você, com esse teu trabalho de meio que workaholic, né, que te conhece, Totalmente. e ela, Aham. e eu vejo que ela me liga, eu sou síndico de alguns prédios que ela tem apartamentos, e ela me liga, às vezes liga a equipe dela para resolver o problema a qualquer hora lá do. Ela resolve o problema, a gente vai chegar lá. Mas então, aí você viu essa oportunidade e juntou tanto pessoas querendo locar,
Aham. se tinha esses 30% da tua amiga, É. quanto depois que você resolveu logo esses apartamentos, outras amigas dela, outros Sim, daí proprietários, como é que foi daí? começou organicamente, foi uma loucura, assim, que a gente nem estava, assim, preparado, digamos assim, como empresa, mas começou a indicação dela mesmo ali no prédio, que era um pool de locação grande, e aí foi desfeito, as pessoas tinham que resolver, os investidores tinham suas profissões, médico, empresário, não sei o quê, ninguém sabia cuidar de apartamento. E aí ela falou, né, a Fernandinha resolveu para mim. Daí começaram, cadê a Fernandinha? Qual o telefone? Começaram a me ligar. E aí eu comecei a resolver, assim, aquele negócio, nunca ter preguiça, nunca dizer não, encarar ali o desafio e fui assumindo ali, né, as coisas e fui enxergando esse caminho, né, que eu vi em Curitiba, né, na época, pensa aquele tempo atrás, grandes empresas se instalando aqui, então a Renault, a Volvo, multinacionais, então o prédio ali era muito conhecido já pelas essas empresas, né, então eu enxerguei esse caminho, vou atender executivos, assim, essa foi uma primeira ideia, né. Inclusive, como em Londres tinha já muito isso, preço por mês, por semana, por dia. Quando eu comecei, eu até falei, aqui é por mês, depois a gente pode ir descendo, assim, tipo, fazendo Sim, escalonado. Só que eu vi que não, que as pessoas realmente queriam até, assim, mais, 3 meses, 6 meses, 9 meses. Eu entendi que eles precisavam dessa flexibilidade, porque elas vêm... O nosso público principal vem a trabalho hoje, 60%, mais uns 20% é tratamento médico, mas tratamentos mais complicados. E você nunca sabe o tratamento. É um mês, dois, sim, três, pode. vira às vezes mais até. Tá. Então, esse público ele precisa dessa flexibilidade, né? E aí a gente viu, né, e todas as tendências, né, de que você tem que desburocratizar, tem que ser flexível. Começamos a aprender muito depois, foi agregando tecnologia, né? Então, a gente, acho que depois de uns 3 anos ali de empresa, quase 4, conheci uma pessoa que fazia em São Paulo. Isso parecido, só que ele era tecnológico. Ele trabalhou no Google, no Booking e tal. Sim, tinha um background Tinha em um background tecnologia. assim, né? E a gente aqui, não, eu não tinha nem site direito, tinha nada. Eu comecei com os papelzinhos na portaria, assim, deixar o nome, né? Aí ele falou, não, Franz, tem que ter um site assim, tem que tirar foto profissional. Então, assim, eu fui aprendendo e desenvolvendo daí a empresa com tecnologia. E aí a gente foi tendo mais alcance, né? Tanto de rapidez de locação, de atratividade. Daí a gente foi fazendo, né, os próximos passos aí da empresa nisso, né? Tem bacana esse teu primeiro lado que você, né, resolveu o problema da tua amiga. Isso. Né? E realmente resolveu tão bem que ela foi indicando e foi no boca a boca. E crescimento orgânico sempre, 100% foi assim o nosso Então daí vem a trabalho. tecnologia, que você contou um pouquinho, mas o segundo passo, essa coisa do resolver o problema, porque o proprietário precisa dos dois lados, né? Você contou um Sim. pouquinho do inquilino, né, do usuário, vamos dizer, Aham. que é esse que você Sim, achou ele um mercado chegou, médio, ele vem trabalhar em Curitiba, precisa chegar com assim, só com a mala, porque segunda-feira tem que estar na empresa, ele não tem tempo, né? vai Então, comprar o sofá, a máquina de esperar lavar, sei ligar a lá. internet e Tá. tal, né? Então, o nosso foco hoje, né? Então, a gente faz a administração completa e profissional, né, dos apartamentos mobiliados a partir de 30 dias. Tá. Então, para esse usuário, ele entra no site, tem tudo ali. A gente, inclusive, faz assim, uma fatura única com tudo incluso, ele não precisa se preocupar com nada. A gente faz a limpeza antes dele entrar, a vistoria. Então, assim, testa água quente, testa a senha da Wi-Fi, deixa tudo prontinho. Né? Então, a gente tem um pezinho na hotelaria nessa questão da Legal. preparação para a Tá. chegada dele no imóvel, só Uhum. com a mala, com a roupa, o resto tudo funcionando. E ele paga uma fatura única com tudo incluso. Então, na outra ponta, para tirar todo o trabalho do proprietário, a Short Stay paga todas as contas do imóvel. Então, a gente paga o condomínio em dia, a gente paga luz, paga IPTU, internet, tudo para o proprietário. Então, assim, tirei o trabalho do proprietário e a conveniência do morador pagar uma fatura com tudo incluso. Então, assim, resolvo as duas pontas. Eu que fico com o trabalho, né? A Short Stay fica com o trabalho, todo vistoria, limpeza, manutenção. Durante a estadia, né? A pessoa precisou de alguma coisa, estragou o chuveiro. Não incomoda o proprietário. Quando tem problemas que a gente nem avisa o proprietário, a gente vai lá, resolve, tem autonomia de fazer vários pequenos reparos e já, né, Então, o toca. primeiro passo foi a tecnologia, né? E essa coisa de juntar a demanda com a oferta que se conseguiu. O segundo é resolver o problema. Uhum. Condomínio, a mobília, né? O design. Hoje tem uma empresa de design que ajuda a decorar lá, ajuda o Sim, proprietário a achar o que colocar, que tem, né? é. E aí tem a manutenção, que às vezes acontece, mas daí tem uma outra parte que é o resultado. Dá Uhum. resultado? Quanto que rende isso em percentual do investimento para o proprietário? Qual é a expectativa de resultado disso? Então, o nosso formato é muito interessante para aquele perfil, né, de proprietário
que busca... A gente conseguiu, assim, um equilíbrio, porque o Airbnb, que é a diária, o turista, que é 1 dia, 2 dias e tal, às vezes a diária, assim, é mais alta que a nossa, só que a taxa de ocupação é menor, porque às vezes você entra e sai, uma taxa de ocupação hoje na hotelaria e tal, geralmente 70%, 75%. E a gente, como focou nesse cliente mensal, que a pessoa pode ficar 2 meses, 3 meses, 6 meses, hoje até a nossa média... Desde a volta da pandemia, a gente aumentou bastante até o período, assim, tem sido de 6 a 9 meses, muito comum de ficar. E com isso, a gente traz um resultado de taxa de ocupação de mais de 90% do tempo. Tem Super prédios... alta, altíssima. É altíssimo. Tem prédios que chega a 95%, 96%. Assim, que é a troca mesmo do cliente. Que ali, né? mal troca, exatamente. Sim. Vira ali poucos dias, troca, mas a gente tem clientes... Então, assim, a gente consegue uma previsibilidade melhor de ganhos. Tá. Então, às vezes, no Airbnb, eu gosto de comparar, tipo, bolsa de valores ali, o Airbnb. Pô, diária é muito boa, mas no dia seguinte tá vazio. Daí, bom, sobe e desce, muito volátil, né? E a nossa, quando o cliente entra, pô, vai ficar 4 meses. Então, o proprietário já fica tranquilo 4 meses, ele tem aquele ganho tranquilo, sem interrupção e sem fazer nada. Porque a gente faz o contrato, análise, manda para a portaria, autorização, faz vistoria, paga as contas, o proprietário só recebe o repasse, a prestação de contas, uma vez por mês com o resultado. Mas a expectativa então, ótimo, tem uma estabilidade comparando com outros tipos de exatamente. negócio. Mas tem também a flexibilidade, porque também não é uma coisa tão engessada. Exato. Você resolve todos os problemas. Isso. Mas dá 0,5% ao mês? Dá, 0,5% no mínimo dá. A gente 6% procura... ao ano? Mais Sim. ou menos isso que a expectativa de uma alocação de longo prazo é isso. Né? A gente consegue até um pouco mais que a de longo prazo, né? A gente consegue... O nosso objetivo sempre é 15% a 20% acima da de longo prazo. Então, a gente quer sempre trazer ali 0,6, 0,7, até 0,8, assim. Então, é entre meio e 0,8, né? Esse é o foco. Aí depende muito o ticket que ele comprou, comprar bem também. Quem compra bem, às vezes, implanta e tal... Às vezes chega até perto de 1%, mas a gente gosta de conservador ali, falar o 0,6, 0,8. Daí comprou o apartamento. Quanto custa um estúdio? Estamos falando de 200 a 500 mil? Quanto é o valor médio? Isso, hoje varia muito com a localização, né? Tá. Então, tem localizações mais premium, né? Que elas, claro, custa, né, mais. Mas também a atratividade, locação também sobe, proporcional, né? Tá. Proporcional, né? Então, e depende muito metragem e tudo mais, né? Então, hoje é difícil... 300 mil é muito pouco? Ou já dá para entrar no negócio com 300 já dá. mil? Dá. Não, com esse ticket já dá. Inclusive no All You Need, por exemplo, né, que tem apartamentos até um pouco menores, o ticket é até mais baixo. Então tem apartamentos de 17 metros quadrados, 19 metros quadrados, que às vezes aí com 250, 280 que dá pra morar bem, já... viu? Eu, quando fui ver a síndico desse prédio, foram me mostrar lá o apartamento, foi 16 metros quadrados. Eu construí muitos prédios, não tão pequeno. Falei, não cabe, né? Cheguei lá, dava vontade de morar. Então... Parecia uma casa de fadas, tudo arrumadinho, né? com edredom, pintadinho. Exatamente. Os móveis combinando, né? Tudo muito bacana. Esse prédio até nos surpreendeu, porque eu estava acostumada antes, a gente trabalhou muito forte sempre nos Life Space, ali da Invespark, então o Life Space Estação são 29 metros quadrados. Sim. Quando lançou o Unid 17, eu tinha dúvida se a nossa modalidade, assim, que a pessoa fica um pouquinho mais de tempo, se ia dar certo, mas dá super certo. Tem gente que já faz um contrato de 6 meses direto, 8 meses. Eles foram visionários ali. Por causa da localização, né? Então, localização conta muito. E aí, a mobília. Então, assim, por isso até que a gente desenvolveu, nos últimos 5 anos, a gente desenvolveu o departamento da Short Stay Design, porque uma das coisas até que mais agrega valor na rentabilidade é a mobília. Então, você acertar a mobília, os apartamentos cada vez mais compactos, a mobília planejada é extremamente crucial. Então, assim, o que assim, a atratividade, até no site, tudo, preço, é a mobília. Às vezes a gente tem no mesmo prédio, mesmo andar, mesmo tudo, 2 mobílias diferentes, dá um salto, assim, às vezes você está falando de 30%. E quanto que o proprietário investe na mobília? Vamos imaginar esse caso de 300 mil reais. Tem que pôr o quê? 50 mil de mobília? Geralmente é em torno disso, de 50, 60 mil reais, para você fazer bem. Aí você está falando de tudo, assim, todos os armários planejados, eletrodomésticos. Para ficar desse jeito bacana que você está falando, que aluga melhor. Que aluga melhor. E é uma fatia pequena, se comparado ao investimento do imóvel. Então, tem proprietários, às vezes, que querem economizar
economizar nessa reta final, que eu chamo assim, né? Então, poxa, às vezes a diferença ali do cara querer tirar 10 mil a menos, 15 na mobília, Sim. poxa, é isso que é a cereja do bolo ali para você subir. Você tá falando, às vezes, subir, tipo, R$ 200 por mês do aluguel, assim. Entendi. Você faz certeza da mobília esse 10 mil a mais, assim, no final. E então, além do retorno, também aluga mais fácil, né? E aluga mais fácil. Então, a escolha, né, tanto assim, é rapidez e valor Então na não mobília. economiza mobília. Não Agora, economiza. a mobília, o apartamento, a pessoa pode financiar no banco, né? E Sim. paga lá em 15 até 20 mais anos. É. A mobília não, né? Tem que pagar mais rápido, né? Exatamente. A gente, assim, a gente é muito parceiro nisso, né? Nessa, assim, mentalidade que a gente sempre teve, assim, resolver o problema. Então, muitas vezes, assim, até proprietários que já têm um imóvel conosco, tal, a gente facilita muito esse processo. Então, a gente consegue diluir também, parcelar para ele durante a montagem, às vezes deixando até um saldo depois com a receita do imóvel. Então, a gente é muito parceiro porque a gente acredita muito no resultado. Assim, a gente acha que vale a pena deixar na mão de profissionais do que... Porque tem proprietários que falam, mas é que minha esposa adora decorar. Eu tenho umas coisas lá em casa paradas. Sim, vamos aproveitar aqui. Vou aproveitar. Não faça, fica bom, não né? fica bom. Assim, tem que ser profissional. E o profissional não é mais caro. O profissional a gente às vezes consegue fazer mais barato, menos tempo, porque se pensar que a gente já conhece os prestadores, já tá assim, então às vezes você consegue adiantar 30 dias do que o proprietário fazer sozinho. E já caiu conosco muito apartamento que o proprietário quis fazer sozinho, e vamos chamar assim, ele errou alguns pontos, às vezes ele gastou demais, porque esse é um outro problema. Porque existe um limite, assim, tipo, no fim das contas é um estúdio de Não adianta 17 fazer uma metros coisa quadrados. maravilhosa, fora da média, que Você não vai retornar pôr esse dinheiro. por exemplo, um tecido italiano no sofá chiquérrimo. Não adianta. Tipo, no fim é um sofá. Então, assim, e até melhor que ele seja ali, que vai bater, um item que vai ter manutenção, eu prefiro que seja uma coisa mais simples, duradoura, do que chique. Então, a gente sabe aonde pôr os toquinhos que o cliente, nosso usuário, vai querer. Por exemplo, ele gosta de uma TV, Smart Me TV conta esses bacana. toquinhos. O que o usuário quer? O sofá tem que ser sofá-cama, a TV tem que ser grande, tem que ter máquina de lavar roupa. O que tem que ter? Então, tem que ter a cozinha, um dos itens principais, porque ele justamente não está ficando num hotel, porque ele quer, assim, que seja mais parecido com uma casa. Tá. Então, que ele possa cozinhar. Então, a gente gosta muito de geladeira. O mínimo ali, geladeira com top micro-ondas, né? São itens essenciais. E, às vezes, caprichando um pouquinho mais, pondo mais alguns Air eletrodomésticos. fryer tem que ter, não? Não é, assim, obrigatório, mas é um plus, Tá. tipo, legal, né? Que daí a pessoa bate o olho e, opa, esse aqui tem uma facilidade. E aí tem que estar com cara de casa, assim. Então, a gente não deixa a parede branca. A gente põe um quadrinho. Sim. A gente tem os quadrinhos são as coisas mais baratas. Tipo assim, a gente compra... Não é nada lá do artista que trouxe de viagem, um troço caro. Não. A gente super faz, assim, de bom gosto, prático, mas que remeta, põe cores, assim, no apartamento. Mas você tem que acertar a cor, porque... É unissex, o nosso cliente, às vezes é jovem, às vezes é... Então, assim, a gente sabe cuidar... Meio colorido, meio mas neutro. Não, exatamente. Então, você não vai pôr um rosa choque, você vai Tá. pôr ali um verdinho, um amarelinho. Então, assim, é por isso que eu digo assim, profissionais, a gente já conhece, né, o nosso cliente. Tá. Por isso que a gente consegue agregar muito valor nesse processo. E fora que o proprietário não precisa fazer nada. Ele não precisa ir atrás no balarote, em pedreiro, instalar. Ele deixa tudo essa dor de cabeça com a Então, gente. na área privativa é isso. E na área pública, na área comum. É importante a área comum? Não é? O pessoal usa, não usa? Olha, é bem importante, né? Todo o prédio também. Assim, nós ainda conseguimos trabalhar nos dois tipos de prédio. Então, assim, a gente tem apartamentos em condomínios que não são condomínio clube, mas aí você tem que ter mais coisas no apartamento, já me dei máquina de lavar, você tem que agregar mais coisas. Tá. Agora, nos compactos, daí o condomínio clube é super atrativo, né? O pessoal que vem de fora, perto de shoppings, essas coisas, poxa, daí academia, piscina, tudo que tem ali agrega, né? Então, geralmente tem esses apartamentinhos, né? Que às vezes o pessoal fica meio assim, pô, só 17 metros quadrados, só 20 metros quadrados, mas agregado na área comum, ele fica daí atrativo. E essa jornada da pessoa ir buscar, onde é que ela vai achar vocês? Daí como é que ela tem que dar de garantia, tem que ter calção, tem que ter fiador? Quanto tempo demora para ela pegar a chave? Depois na hora de devolver, como que é essa jornada, né? da experiência do usuário? Perfeito. Bom, como a gente foi super pioneiro, né? A Short Stay aí, a gente vai fazer agora 13 anos em março. Tá. A gente batizou, né, registrou ali o nome Short Stay e a gente tem o domínio ali, o shortstay.com.br, que é muito forte, que hoje a palavra Short Stay até se tornou, assim, a expressão do mercado, né, como um todo, até quem vende turista e tal. Então, quando você coloca no Google já Short Stay, a gente é o primeiro a vir.
E a gente sempre, né, investiu muito em tecnologia, então o nosso site ele é todo preparado, palavras-chave, tem muito conteúdo, porque hoje a gente administra 700 apartamentos. Então, são 700, assim, imóveis que a gente põe com todo cuidado, com fotos de alta resolução, detalhamento, descrição personalizada. Então, a gente realmente investe muito, assim, nessa preparação do imóvel que a gente faz. A gente tem um 3D, que é uma câmera que a gente trouxe de fora, assim, que você pode caminhar dentro do imóvel, assim, sem sair de casa. Então, tudo isso, a gente fica muito bem ranqueado no Google. Então, se põe, acho que apartamento mobiliado, estadia em Curitiba, qualquer... Já aparece vocês sempre lá. vem em nós, Short né? Stay. E também a gente tem muita indicação, assim, né? A gente trabalha muito com empresas, assim, então as empresas, várias aí, grandes, né, de Curitiba, já nos conhecem, que a gente facilita muito o processo, né? Então as secretárias amam a Short Stay, que elas não precisam fazer nada, assim, só escolhe o apartamento. É igual a tua primeira cliente. Fala com a Fernanda lá que Fala ela com a resolve. Fernanda que ela resolve, né? Legal. Então as indicações também são muito fortes, assim, né? E daí, falar com a Fernanda, mulher trabalhando como executiva, como CEO, né? Hoje está mais comum, não era tão comum assim, mas você tem filhos, tem a família, tem o Marcelo, tem o golfe que você joga, que você gosta, que toma muito tempo. Como é que gerencia tudo isso? Puxa, olha, é um malabarismo diário, assim, né? Acho que tem que ter muita energia, muita disposição. Acho que é muito difícil falar assim, não consigo, estou cansada, essas palavras não existem, assim, que você tem que dar conta, né, de tudo. Tá. Começar o dia bem cedo, tem que ser muito planejado e contar também com um time. Eu acho que eu tenho times tanto na empresa quanto em casa, né? Então, acho que esses 2 times de apoio, tanto em casa, né? Tem uma pessoa maravilhosa que me ajuda com as crianças. Meus filhos, a Bianca tem 6 anos, o Bruno 4. Então, são pequenininhos, mas tem uma pessoa que me ajuda desde o início, e meu marido, né? Então, apoio em casa. E na Short Stay, um time, né? Tenho 2 pessoas que estão comigo há 11 anos. Tem várias que estão conosco ali 5, 6 anos. Então, assim, você conseguir também delegar, formar, né, times assim, de confiança, tudo isso te ajuda a fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? Eu fui visitar a empresa, muito bem localizada aqui nas Marechais. Tem lá um escritório com bastante gente trabalhando, muito bem organizado, está muito bonito a tua empresa. Obrigada. E com relação à parte tributária, está tendo uma mudança tributária grande, né? O teu proprietário deve estar preocupado com tudo isso. Como é que você está vendo essa mudança tributária? Não, tá todo mundo, né? Esse fim de ano aí foi muita gente aí perguntando, todo mundo estudando, tanto os proprietários quanto nós, né? Tudo isso a gente está aí antenado, né? Que nosso país adora trazer surpresas para nós, né? Sim. E aí a gente está vendo várias mudanças. Primeiro, assim, né? Na Short Stay, como a gente também não faz, assim, a diário, o Airbnb é um pouquinho diferente, a gente sempre já teve, tradicionalmente, a de imóvel, algumas obrigações fiscais, que para nós, assim, ou acima de 3 meses, praticamente, né, não vai ter muita alteração. Mas os proprietários têm bastante imóveis, eu sei que essa nova lei tem várias coisas, eu vejo, assim, muitos indo para o ramo ali de pessoa jurídica, né? Montar PJs, que ajuda muito na sucessão, principalmente para a sucessão, assim, né? Sim. Eu já vejo esse movimento há alguns anos, os últimos, acho que 2 anos, todos os investidores novos, assim, já estão vindo na PJ. Já vem organizado. Já vem organizado, porque eu vejo, principalmente eles falam para sucessão. Eu tenho 2 filhos, tenho 3, depois não ter dor de cabeça e tal. E a parte tributária acaba sendo um pouquinho mais simples, né? E também agora que a gente tem uma questão também acima de 4 imóveis, vai ter mais tributação, então é um jeito também de diluir, né, tudo isso. Vai para uma taxa de tributo com uma alíquota menor, um pouco menor, você né? Consegue colocar mais imóveis ali, quem tem muito imóvel, melhor fazer isso aí. Exatamente. Às vezes tem gente também que vai dividir um pouco para expor. Alguns também estão falando, já vão às vezes fazer até doações para filhos. Para ficar com menos de 3 imóveis cada um, né? Exatamente. Então, acho que cada um tem que estudar ali, né, no total dos imóveis, né? Mas está tendo uma ginástica mesmo para saber como é que vai ser. E o futuro da Short Stay? O que estão fazendo para o futuro? Bom, a gente vem investindo, os últimos 3 anos, a gente investiu muito forte assim, em tecnologia. A gente desenvolveu o aplicativo próprio, então a gente tem, se você vai na Apple Store, na Google Play, lá tem o aplicativo da Short Stay, né? E ele é um nome nacional, assim, para o Brasil todo. Legal. Né? A gente conseguiu essa licença. O nosso site também, né, tá até preparado, assim, até com outras cidades, assim, a gente já preparou toda a parte de trás, assim, e padronizando muitos processos, assim, porque com tecnologia, você consegue, assim, administrar mais imóveis, mais informação
mais organizada, Tá. né? Então, assim, acho que tem que ter muito esse preparo, né? Usar a tecnologia a favor e para poder dar, né, novos alcances. Porque, assim, muitos clientes nossos falam assim, poxa, eu tô indo para São Paulo, tem short stay lá, eu adorei. Assim, principalmente quem gosta muito do nosso Sim. estilo, que a gente resolve o problema dele, eles sempre falam, tô indo para um lugar pro Nordeste, ou Floripa, enfim, eles sempre falam isso, né? Então, eu sempre fiquei com aquela sementinha. Não sei ainda exatamente que formato, mas falo, vamos se preparando, que quem sabe, né? Preparando o back. Tá oportunidades, bom. né? E com relação ao síndico, né? Eu sou síndico de alguns prédios que você faz gestão, né? Sim. E como é que você vê o síndico nessa tua jornada toda como administradora? Poxa, olha, é fundamental, porque a experiência, né, do nosso cliente, quem aluga o apartamento, ele está entrando não só no nosso apartamento, mas no prédio, né? Então, assim, desde a experiência dele no início, a portaria tá bem treinada, tá preparada, tá com os sistemas ali, recebeu a informação. Então, assim, ter uma organização do prédio é muito importante. As áreas comuns estarem funcionando muito bem, porque tudo isso, né, respinga depois na gente. Por exemplo, um prédio ali, piscina interditada, um negócio meio mal cuidado. Eles reclamam para nós, falam, Claro. olha, eu aluguei aqui o apartamento, tô pagando, né, e não posso usar, e não sei o quê. Então, assim, esse respaldo da área comum como um todo, acho que daí forma esse conjunto realmente da experiência 5 estrelas, assim, que ele busca, né? Sim. Então, é desde a chegada dele na portaria, o jeito que ele é tratado ali, né, com os funcionários e tudo. Então, é fundamental, né, a gente trabalhar em conjunto para melhor experiência. Essa da tecnologia te colocou em alguns prédios, né? Você foi pioneiro também nessa área de colocar o leitor facial da pessoa se cadastrar antes de chegar no prédio. Nossa. Aí chega na portaria, já está com a fotografia, com o nome, com a RG, CPF. Então o porteiro só com a cara e crachá, dá uma conferida. Nossa, ali, a pessoa já agiliza entra lá, liberou. O gestor sabe que horas que fez o check-in, que horas fez o check-out, recebeu e-mail. Sim. Então eu imagino e tenho recebido feedbacks nesse sentido. Você também está vendo desse jeito? Sim, isso é muito bom, porque o nosso cliente chega de viagem, com a mala, cansado. Aí o que ele menos quer ali é ter que ficar ali 15, 20 minutos em pé e preparando, e a pessoa não achar a informação. Acontecia muito, nossa, às vezes recebia ligação de noite. O portão não tá me deixando entrar, não sei o quê, daí, né, aquele incômodo. Então, realmente, nesses prédios onde foi instalado isso, a gente também nunca mais teve problemas, assim, nossa, minhas noites fluem bem. Fer, ótima entrevista, vou dar alguns recados aqui, depois passar a palavra para você dar a tua conclusão e teu contato também, tá? Perfeito. Tanto para os proprietários quanto para os usuários. Então, esse é o nosso 12º podcast. Tivemos pessoas aqui maravilhosas contando toda a parte do mercado, como foi o Antônio Albuquerque aqui do NH, o Alfredo Golim Filho, o Eduardo Schumann da Top Imóveis, a Sabrina Iglesias na última que esteve aqui sobre a parte de imobiliária, o Felipe Demeterco da Plena Aventura, a Laguna, da Piemont, o André Marim da Laguna, da Arsênio Almeida da GT, entre tantos outros que vieram aqui. Vamos continuar, mas a sua presença é super importante aqui como seguidor e também como ouvinte. E para nos ouvir no podcast, você pode vir tanto no Spotify quanto no YouTube da CBN Curitiba. E nossa coluna, toda terça-feira, às 16 horas, é uma coluna mais curta, a gente tem um assunto, toda semana, um assunto sobre esse mercado imobiliário. Então, espera você para ouvi-los lá. E deixa para você a palavra final aqui, Fer. E tem o teu contato também, por favor. Então, para nós, né, achar Short Stay, conhecer um pouquinho mais, né, nosso trabalho, é o shortstay.com.br. Entrando ali, já pode conhecer sobre o nosso trabalho e tem um botãozinho do chat que cai direto para o nosso atendimento. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar lá. E para proprietários, tem um link proprietários que a gente pode fazer uma pré-avaliação online, totalmente gratuita. Se ele quiser ver ali se o imóvel dele se enquadra, ou quanto que ele rentabilizaria na nossa plataforma. É bem facinho, 2, 3 minutinhos, formulário simples. Pode mandar lá pra gente que vai ser um prazer. Já começa resolvendo os problemas, né, Fê? Exatamente. Uma simpatia, uma pessoa super eficaz, né? O mercado todo gosta muito de você. Com todo mundo que eu falo, nossos parceiros aqui, eu falo, vou te entrevistar. Sempre bacana. Nós fizemos lá na ADM, o ADM Talks com você, que foi muito bacana, verdade, lembra? sim, então, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, pela tua equipe toda. Obrigada. Tua família, que é sensacional, que a gente gosta muito de ver no clube várias vezes, né? E a você, nossos ouvintes, sempre lembre que tudo passa, mas os imóveis ficam, se bem administrados, rendendo por gerações. E a Fernanda aqui é um exemplo para ajudar a gente aqui na administração, tá bom? Até a próxima, um forte abraço, Ricardo Reis para a CBN. CBN,
A rádio que toca notícia.